Olá, sejam bem-vindas a mais um Elas Podem Cast. Hoje eu quero trazer para vocês um podcast um pouco diferente. Eu quero que todas vocês deem as boas-vindas a Tainá. Olá. Por que o podcast é diferente hoje? Eu até falei para ela, a gente poderia até fazer uma consulta. Tainá, por que a gente poderia fazer uma consulta? O que você faz? Sou nutricionista integrativa, trabalho muito com emagrecimento, modulação hormonal, de forma natural, através da alimentação. Maravilha! Uma das coisas que eu admiro muito no seu trabalho, para quem não sabe, né, assim, a Tainá até a gente já se conhece há um tempo e eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais. E eu vejo que você traz essa parte, né, de nutrição de uma forma muito diferente, até mesmo do tradicional que a gente está acostumado, né, que é aquela coisa sofrida, aquela dieta maçante, e isso me chamou a atenção. E eu queria entender um pouco mais quando começou essa relação sua com a nutrição. Você sempre quis ser nutricionista? O que acontece? Eu venho de um histórico familiar onde toda a minha família é obesa. Os hábitos de vida em casa é terrível. Então, assim, minha mãe é bariátrica, meu irmão é bariátrico. E quando a minha mãe fez a primeira cirurgia, eu tomei um susto, né? Na época, eu tinha 16 anos de idade e estava com 93 quilos. 93 quilos. 93 quilos, eu usava manequim 46. Gente, assim, vocês estão vendo a minha cara de espanto, mas é porque, assim, essa mulher é uma beldade. Vocês não estão entendendo. Então, assim, não dá para imaginar, né, 96? 96. 96 quilos com 16 anos, né? 16 anos. Então, porque, assim, olhando hoje o que você conquistou, a gente realmente fica realmente pasmo, né? Na verdade, até eu, na época, fiquei impressionada, porque foi uma mudança de chave que eu tive na minha cabeça. Eu vi o sofrimento da minha mãe, né, pós-bariátrica, tomando sopinha. Ela emagreceu muito, mas foi um emagrecimento muito sofrido. E aí eu vi aquilo e falava, gente, eu não quero esse desfecho para mim. A família toda obesa, com hábitos de vida desregrado. Uhum. Era o que você acabou de falar. A gente estava conversando antes que o marido dela adora sanduíche. E lá em casa não era diferente. Era sanduíche, pizza. Meu pai e minha mãe têm o hábito de tomar cerveja quase todos os dias. Então, assim, foi o ambiente que eu fui criada. E a minha família é de São Paulo. E a gente mudou para Goiânia. E só era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha mãe, na ausência, tentava recompensar a gente com comida. Então, final de semana, ela fazia torta de banana, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Ela deixava a presença dela marcada em casa através da comida. Então, já que eu não posso estar presente, a minha comida vai estar presente. Nisso, eu e meu irmão fomos ganhando peso ao longo da vida e de repente eu startei, né? 16 anos de idade, mocinha, entrando no ensino médio, eu destoava de todo mundo, porque realmente era muito. Manequim 46, né? Era bem gordinha mesmo. E aí todo mundo falava: nossa, ela é linda, ela tem um rosto lindo, mas ela é bem gordinha. E aí, bullying e tudo, tudo aquilo que eu sofri, aí eu falei, mudei a chavinha. Falei, quero emagrecer e vou atrás disso. Nisso tudo, a minha mãe já tinha me levado em milhões de nutricionistas, né? Nutricionista, endocrinologista, tudo. Não tinha jeito. Eu só emagreci quando eu coloquei na cabeça que eu queria emagrecer. Que você não tinha feito, foi só depois que você fez essa virada de chave, Foi né? só depois que eu virei a E é chave. importante você colocar isso, porque muitas vezes a gente quer. Até comentei com você aqui agora, né? Sobre a questão dos hábitos alimentares, né, na minha casa, em relação ao meu esposo, o Bruno, que realmente ele tem uma alimentação, né, voltada para fast food mesmo, ele gosta. E não adianta a gente querer colocar no outro, né? Falar assim, não, eu vou colocar no outro a vontade, né, de mudança, a vontade de mudar aí a alimentação. A gente vê que isso realmente não funciona. Não funciona. Tanto é que minha mãe tentava me levar e eu nunca aderia ao estilo de vida. E aí eu cheguei nela e falei: olha, eu quero emagrecer, eu não quero ter o seu desfecho, me leva numa nutricionista. E aí ela foi me levando a nutricionista. E na época eu era muito ansiosa. Muito ansiosa. E aí eu comecei a fazer o tratamento tanto com a nutricionista quanto com a auriculoterapia,
aqueles pontinhos, Uhum. sabe? De acupuntura. E aquilo me ajudou demais. Aquilo foi sensacional pra minha ansiedade, né? E aí, o meu processo, eu emagreci 36 quilos em um período de 6 meses. Então, e assim, com 16 anos de idade. Não, e 16 anos de idade, 1000 convites 1000 para tomar convites. milkshake, 1000 convites. Porque, gente, é muito E na gostoso, né? Não época, dá para dizer que é ruim, a comida não é eu ruim. estudava em 2 turnos, né? De manhã e à tarde. E eu já comecei a cozinhar e fazer minhas próprias marmitas com 16 anos. Porque minha mãe sempre cozinhou comida gorda demais. Ela adorava, né? Banha de porco, fritura e tudo. Eu falei, não, vou começar a fazer minhas marmitas. Aí comecei a fazer minha marmita, organizava a semana inteirinha, já com 16 anos de idade. Eu saía da escola na hora do almoço, eu ia pra academia, aí malhava, tomava banho na academia e voltava pra aula da tarde. Aí à noite eu encontrava meus pais, eles todos os dias no barzinho. Eu só pedia o espetinho de frango com vinagrete, eu lembro direitinho. Espetinho de frango com vinagrete, jantava, ia pra casa. Então a minha rotina, eu conseguia adequar dentro do meu ambiente, que era o pior que eu podia ter, o pior cenário, eu conseguia adequar um emagrecimento. E um emagrecimento rápido, sustentável, né? Muito. 6 meses é, assim, é um processo longo, né? Mas no sentido do resultado que você teve, a quantidade, né, de peso que você eliminou, realmente é rápido, né? Foi bem rápido. E só que o que que aconteceu? Eu emagreci, isso foi dos 16 aos 17. Entrei na faculdade de administração. Não gostava da faculdade de administração e falei, não, vou fazer o que eu realmente amo, porque eu já estudava muito esse mundo fitness, né? Na época não tinha nem Instagram sobre isso. Era aqueles fóruns do Insight na internet mesmo. Então eu já pesquisava muito, já lia muito, falava, gente, eu tô desperdiçada, eu vou fazer nutrição. E aí comecei a fazer a faculdade de nutrição, só que a base da faculdade, ela é muito simples, né? Então eu falava assim, gente, tá faltando alguma coisa aqui, porque nada explica o que eu passei. Porque eu sabia que era uma coisa intrínseca, não só nos hábitos de vida, mas na minha genética. Porque eu sempre, gente, eu respiro um brigadeiro, eu ganho peso. É uma coisa de louco, assim. Até hoje eu tenho que ter um autocontrole muito grande, porque a minha genética realmente é muito favorável para engordar, Ganho de peso. é para o ganho de peso. E aí eu falei, quero ir para um lado diferente da nutrição. Eu quero realmente estudar a parte da genética. Porque eu quero modular a minha genética para sempre. Eu não quero voltar a engordar. Porque eu vivia muito no efeito sanfona. Eu emagrecia, aí eu passava um pouquinho, dava uma relaxada, engordava. Dava uma relaxada de novo, engordava. Emagrecia de novo, engordava. Eu falava, gente, tem alguma coisa que essa conta não A fecha. realidade de muitas, né, de nós é essa. A gente não consegue manter uma constância. Tipo, emagrece, aí faz aquela dieta, como se diz, né? Aquela bem, mas bem puxada. Exato. Aí emagreceu. Mas passa uns meses, a gente. Só como se diz, é só soltar um pouquinho, aí vem tudo de Aí novo. vem tudo de novo. E aí, estudando a genética, né? Isso eu já estava no meio da faculdade, eu entrei na minha primeira pós-graduação, eu estava no final do meu último período. Então, aí eu comecei a estudar genética, de fato. E aí eu comecei a ficar encantada, porque eu comecei a entender. Eu tinha um problema seríssimo de saciedade. Eu não tinha sinalização de saciedade. Eu ficava, até que conseguia ficar sem comer, mas quando eu começava a comer, eu não conseguia parar de comer. E eu falava assim, gente, eu acho que esse é o problema da maioria dos obesos, né? Esse é um polimorfismo que chama FTO. Então, aí eu falei, matei a charada. Eu vou começar a bater em cima disso aqui. Então, eu comecei a fazer já meu próprio protocolo de atendimento baseado nisso, na fome que eu passava. Eu Uhum. falava, gente, eu não deixo nenhum paciente meu passar fome, porque é triste. É A triste. gente não consegue. E aí, o que acontece? Você passa fome, você acaba compensando isso em outro horário. Então, aí eu comecei a trabalhar muito com diversidade alimentar e volume alimentar. Então, as minhas dietas, hoje, eu prezo muito isso. Eu prezo o volume. Então, eu ensino ao meu paciente como é que ele, o dia que ele tiver com mais fome, o que que ele vai comer para realmente se sentir saciado.
Não, e eu vejo que as suas pacientes até colocam lá, você reposta, e eu fico impressionada, porque as pessoas, eu particularmente, no que eu vivi, na realidade que eu vivi, igual eu falei pra você, eu tive um ganho muito grande de peso na gestação do Felipe, assustador. Eu confesso pra você que eu só consegui eliminar esse peso com dietas muito agressivas, ao ponto da gente ficar até meio depressiva. Sim. A gente vem, né, assim, na hora que fez o boom da nutrição nas redes sociais, foi a era low carb. E eu fiz essa. Todo mundo, eu acho que fez uma low carb na vida. Essa cetogênica. E aí Eu passo muito tempo da minha consulta explicando o que que é uma dieta low carb para o paciente, por que que ele tem resultado daquele jeito. Só que é um resultado ilusório, né? Por que que acontece? Eu tiro o carboidrato da minha dieta. A partir desse momento, eu tô desidratando o meu músculo, porque o carboidrato, ele se liga a duas moléculas de água. Então, eu tirei o carboidrato, o meu músculo tá perdendo água. Então, eu tenho aquele resultado muito rápido da low carb, né? Eu dou aquela enxugada muito rápida. Mas aí, o que que acontece? O segundo passo da low carb, eu tô sem água intramuscular. Então, eu começo a perder nutrientes e começo a perder massa muscular. E aí, eu tenho aquele efeito muito rápido, mas aí eu vou... Um final de semana, eu como um carboidrato a mais, eu ganho peso muito rápido também. Então, na verdade, eu Isso tô só explica muita brincando. coisa. Eu tô só brincando de desidratação, eu falo. A low carb é uma brincadeira de desidratação, porque você não tem um resultado a longo prazo. E acaba que a dieta ela fica um pouco insustentável, porque a nossa fonte primária de energia é o carboidrato. Então, se eu me privo muito, se eu faço uma dieta cetogênica por um período muito longo, o meu corpo ele vai compensar isso, aumentando a minha fome. E aí vai chegar no final de semana, eu vou querer beber, eu vou querer comer um doce desesperadamente. Quem faz low carb tem uma necessidade incontrolável de comer doce. É uma assim, todo mundo fala, nossa, chega no final de semana, eu fico maluca para comer um doce. É porque é o corpo pedindo por glicose de fato. Então, assim, como eu já fiz meu corpo de laboratório muito tempo, eu já fiz de todas as dietas possíveis e impossíveis, né? Eu falo, a que menos tem resultado a longo prazo é a low carb. Então, eu primeiro tiro a neura do paciente, né, de comer o carboidrato, e eu explico para ele, né, que carboidrato é merecimento. De acordo com o que ele faz, de acordo com o dia, ele vai poder comer X de carboidrato, né? De acordo com o gasto, como se diz, de Com gasto energia ali, né? calórico, isso. Então, a minha dieta, eu falo, ela é sustentável porque eu negocio com o meu paciente o que que ele vai fazer, o que que ele não vai fazer, o que que ele pode fazer. E isso dentro de um atendimento individualizado, porque as pessoas têm, assim, o hábito, né, até mesmo de pegar essas dietas na internet, de ir lá e pegar, por exemplo, uma dieta e falar, eu vou fazer. Só que, às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para você e que funciona para o outro, e assim vai. Então, o seu atendimento nesse sentido, o que você percebeu ao longo desses anos que você vem desenvolvendo esse trabalho, existe realmente essa diferença ou funciona o mesmo padrão para todo mundo? O que que acontece? Para certas pessoas, na verdade, qualquer dieta em um curto período de prazo, ela surge efeito. Então, se eu pegar hoje e fazer uma low carb, ela vai surgir efeito. Se eu fazer uma cetogênica hoje, ela vai fazer efeito. Se eu pegar a dieta da minha amiga, ela vai fazer efeito. Só que como ela não foi feita para você, ela não vai entrar dentro de um hábito. Você está tentando se adequar a um estilo de vida que não é seu. E aí você vai parar com ele e vai voltar a ganhar peso. Então, por que que a gente prega muito que tem que ser de forma individualizada? Porque você tem sua rotina, você tem sua família, você tem seus hábitos alimentares, você tem sua cultura, você tem seus gostos pessoais, você tem seu horário de treino. Às vezes você tem uma limitação no seu horário de sono, né? Então, a gente trabalha todas essas outras partes do estilo de vida para adequar a dieta dentro da sua rotina. Para isso, E de é legal fato. você colocar isso, sabe? Assim, até mesmo essa questão da rotina de sono. Eu sou mãe. Então, não dá para comparar, por exemplo, eu que sou mãe, quem está nos assistindo, as mulheres que estão com recém-nascido ou com criança pequena, enfim, que tem uma rotina dupla, tripla, de todas as formas, né? Tem que cuidar da casa e tudo. E assim, não consegue ter a quantidade, por exemplo, 8 horas de sono.
Isso é o sonho de qualquer mulher. De qualquer mãe, inclusive, né? Depois que você se torna mãe, é muito difícil você conseguir seguir isso. E às vezes a gente até se frustra, sabe? Assim, então, quando você traz isso, essa realidade, porque eu acho que e cada vez mais tem que ter profissionais mais conscientes da realidade da mulher, que a gente não é como, não é aquela coisa da vida perfeita, que você vai lá, pega a criança, coloca no berço, desliga o botãozinho e fala, então, agora você vai dormir. Não, isso não existe. E você vai dormir até às 8. Porque eu tenho que dormir 8 horas por dia. Não existe isso, sabe? Então, realmente ter algo voltado, já pensado, né? Que essa mulher vai ter diversas situações que vão realmente até mesmo favorecer uma quebra de dieta, né? Sim, porque assim, nós sabemos hoje que a deficiência de sono, dormir menos de 6 horas por noite, aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, em 40%. Então, eu sabendo disso, exemplo, eu atendo uma mãe. Eu sei que ela vai acordar ali para dar mamar 2 horas da manhã e 4 horas da manhã. Aí eu falo, gente, na hora que ela acordar às 7 horas da manhã, ela vai estar morrendo de fome. Eu preciso dar um jeito de frear essa grelina dela. Então, o que que eu faço? Não, vamos... Aí eu converso com ela, eu explico para ela. Porque certas coisas que eu vou implementar não é do agrado do paciente. Exemplo, como é que eu faço uma modulação da grelina? Para mim diminuir essa grelina logo de manhã. Eu dou uma dose de whey para ela de manhã. Porque o whey, ele estimula IGF-1, ele vai estimular a leptina, que é o hormônio da saciedade. Aí eu explico isso pra ela. A partir do momento que eu explico isso pra ela, ela toma o whey com outro gosto. Ela fala, nossa, eu tô tomando isso aqui porque eu não vou sentir fome durante o dia. E aí ela começa a implementar isso na rotina dela. Então, eu falo, o melhor, a adesão do paciente, ele só acontece quando ele começa a entender o que acontece no corpo dele. Porque é muito fácil eu pegar uma dieta linda, maravilhosa, fazer um planejamento alimentar e te entregar, falar, faz. Você não sabe para que você vai fazer aquilo, qual que é o objetivo daquilo. Então, eu passo grande período da minha consulta explicando para o paciente o porquê ele está fazendo aquilo. Para ele começar a primeira mudança de chave dele. Porque senão não vai fazer parte da rotina dele Tem a que longo entender prazo. o processo, né? Tem que entender o processo. E no seu caso, quando você estava ali, aos 16 anos, quando você teve esse start mesmo, acho que foi, como se diz, até um choque, né? Que você viu os seus pais naquela situação e você decidiu, então, que você não queria aquilo para você. Só que a gente sabe, igual eu falei para você, nesse processo do Felipe, por exemplo, que eram 30 quilos, a gente sabe que não é do dia para a noite. 6 meses é rápido, mas para quem está vivendo é 6 anos. Demora. É um dia de cada vez. E o que você, vivendo esse processo, como que você conseguiu até mesmo olhar ele num todo e não desistir, por exemplo, entendendo que às vezes o resultado ele é um pouco mais lento, que tem que ter paciência? E existem fases e fases, né? Tem a fase da alta, a fase da baixa. O que eu fazia? Porque eu comecei eu descobri ao longo prazo que eu tinha que ter prazer no processo. Que se eu não tivesse prazer no processo, eu não conseguia visualizar meu corpo magro. Eu nunca tinha sido magra na vida. Eu sofria com ganho de peso desde os meus 6 anos de idade. Então, eu não tinha uma perspectiva de como que era ser magra. Então, eu falava assim, eu tenho que gostar do processo. Eu comecei a fazer um checklist. Então, todos os dias, e eu me presenteava no final do mês. Eu fazia um checklist do calendário. Então, colocava, treinei tal dia, fiz dieta esse dia, não comi doce. Eu anotava até às vezes que eu passava vontade. Porque eu me achava tão merecedora de emagrecer, que eu falava assim, gente, eu passei vontade aquele dia, mas uma vontade incontrolável. Eu anotava. E aí, eu comecei a o quê? Aquilo, a gente é movida a dopamina, né? Então, Sim. se a gente não vê prazer no que a gente tá fazendo, a gente desiste. Então, e olha que eu fazia isso de forma inconsciente. Hoje eu sei o que eu fazia, né? É muito engraçado isso. E aí eu comecei a me motivar através disso. Eu via minhas pequenas conquistas. Então, aí eu ia lá, eu tirava foto toda semana. Tirava foto de frente, de lado, de costas. E eu começava a comparar as fotos, né? E aí, o elogio também ajudava demais. Porque O incentivo, né? Todo mundo olhava e falava assim, nossa, como você tá emagrecendo, né? Então, isso incentivava muito.
Mas aí você tá contando do incentivo bom. E teve incentivo pro lado ruim também? Nossa No Senhora, incentivo para desistir? mas Tipo, vários. você não vai conseguir porque é muito. Onde você tá? Você tá achando que você vai emagrecer? Não, E vai ficar, vai vestir o quê? 38? e meu próprio sabotador era minha mãe. Era dentro de casa, assim, porque minha mãe, quando eu comecei a negar as comidas que ela fazia, ela começou a se sentir extremamente ofendida. Então ela falava assim: não, mas você já emagreceu, você pode comer. Não, mas é só hoje, né? É aquele falou, mas é só hoje. Não, mas você come a mesma coisa todos os dias. Aí eu falava assim: mãe, você quer me agradar? Faz sopa pra mim, que eu adorava a sopa dela, né? Eu falava, faz sopa. Se você fizer isso aqui, eu adoro, minha comida favorita é creme de milho com frango empanado. E ela cismava em fazer isso pelo menos uma vez na semana. Eu falava assim: troca o creme de milho pela sopa, Meu pelo amor. Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí ela começou a me olhar com outros olhos, né? Ela viu que eu estava engajada no processo. Mas, do mesmo jeito que ela me atrapalhava, tinha outras pessoas que me atrapalhavam. Era na época que eu estava começando a socializar, né? Então, você Sim. vai pro cinema, você, né, tem as amigas, começa a fazer festinha, aí tem aniversário, tem bolo, festa de 15 anos, essas coisas. E eu ia, e eu me segurava muito pra não. Uma blindagem mental tão forte que eu juro por Deus, eu tinha que patentear a minha cabeça na época, porque eu me blindei que eu não sentia nem mais vontade. Eu falo, claro que tem o vício do açúcar, né? E a gente consegue realmente desviciar o paladar. Só que para até chegar nessa fase é muito difícil. Então eu fazia acordos comigo mesmo. Então eu falava, se eu não comer doce essa semana toda, eu vou poder, sei lá, eu fazia acordos comigo, né? Então, geralmente meu acordo era, eu sempre gostei de beber. Eu falo até hoje, meu problema é com bebida alcoólica. Então eu falava, se eu não comer doce, eu vou tomar um drink no final de semana. Naquela época eu já bebia. Olha só que abuso, 16, 17 anos. Então eu falava, não vou comer doce para mim tomar um drink no final de semana. Então aí eu conseguia socializar melhor. Então eu fui tirando o que me agravava. Exemplo, um drink eu não tomava todos os dias, eu tomava uma vez na semana. Agora o Uhum. doce eu queria comer todos os Todos os dias dias. depois do almoço. A Coca-Cola foi a mesma coisa. Eu parei de tomar Coca, eu era viciada em Coca-Cola, eu tomava 1 litro de Coca-Cola por dia. Então eu tirei o vício da Coca-Cola fazendo cálculos mentais. Eu falava assim, gente, comecei a fazer cálculo, né? 1 litro de Coca-Cola por dia equivale a 500 calorias. 500 calorias eu consigo tomar um picolé de fruta. Então aí eu começava a fazer trocas mais inteligentes. Eu não fui tirando tudo de uma vez da minha dieta, até porque eu não conseguia. Meu hábito de vida, o ambiente que eu O círculo, né? vivia, era muito propício para mim sair da dieta o tempo inteiro. Uhum. Então eu não conseguia tirar tudo, mas eu conseguia fazer escolhas. Então, se eu fosse malhar no final de semana, eu podia comer um doce, né? Então, eu comecei a modular meu comportamento assim. No Você se se permitia. eu fizer isso, eu posso fazer aquilo, né? E o interessante que o que você fez, eu não sei se você já leu aquele livro O Poder do Hábito. Não li. E é muito isso, o poder do hábito, porque, inclusive, os testes que eles colocam ali, determinados momentos, para que aquilo vire hábito, né? O cérebro, ele trabalha com tarefa versus recompensa. Então, o que você se dava era uma tarefa, né? E uma recompensa ao final dessa tarefa. E a partir do momento em que você vai fazendo isso, tarefa versus recompensa, você começa a criar, então, um hábito. Sim. Inclusive, esse livro, ele traz ali, em diversos contextos, os testes que eram aplicados, né, em animais, enfim, até mesmo nesse sentido de tarefa, recompensa, até que isso se torne um hábito, porque a partir do momento que torna um hábito, porque o nosso cérebro, comprovadamente, aquilo que não é hábito, ele coloca uma energia imensa para você realizar. Por isso que é difícil você realizar. Por isso que, por exemplo, se você não tem o hábito de ir à academia, aí você começa a fazer academia. Todos os dias você vai levantar e vai ter que decidir ir para academia. Não vai ser uma coisa que você vai falar assim, nossa, eu tô indo agora porque eu quero e eu amo de cara. Mas a partir do momento em que, igual você falou, você vai, aí você começa a ver os resultados. Aí você começa a tarefa, recompensa, vira um hábito.
Então, com o passar do tempo, você começa realmente a criar um hábito ali, hábitos saudáveis que se tornam prazeroso. Automaticamente, a partir do momento que vira hábito, é quando o seu cérebro, ele não mais usa toda aquela capacidade de energia para fazer aquela tarefa. E aí se torna algo tranquilo, igual a gente dirigir um carro, igual escovar os dentes. Então, isso no início, por exemplo, quando você começa, você vai aprender a dirigir, você não sabe o que você faz primeiro. Nossa, E desesperador. é desesperador e aquilo te deixa tensa e tudo. Ninguém, até você até fica meio que com medo, né? De entrar dentro do carro e fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, mas eu tenho que ir, peraí, vamos lá. Só que isso vai virando justamente isso, vai ficando prazeroso. Por quê? Justamente porque vai se tornando um hábito. E aí, com o passar do tempo, aquilo começa, então, a fazer parte da sua rotina. E o livro traz exatamente isso. Olha para você ver que interessante. Você fez uma coisa aos 16 anos de idade. Não tinha nem o livro ainda. Não tinha nem o livro, já estava vivendo o poder do hábito. Já estava vivendo o poder do hábito. Depois disso tudo, eu comecei a estudar muito neurociência, né? Eu adoro. Então, eu comecei a ver que nós somos condicionados a, no qualquer sinalização de perigo para o nosso cérebro, a gente quer abandonar o barco. A gente quer a coisa mais fácil, né? Sim. Então, eu comecei a colocar metas mais suaves. Então, o que que é? Eu tinha como meta, na época, emagrecer 800 gramas por semana. Eu emagreci uma média de 1 quilo a 1,2 kg por semana. Mas a minha meta era 800 gramas por semana. E o que que começou a acontecer? No início, eu emagrecia com uma velocidade mais rápida, porque era tudo muito novo, né? A rotina de atividade física, a dieta mais restrita era muita novidade, né? Cortar os doces, cortar o mudança muito radical, né? O resultado no início ele é sempre mais rápido. Era né? assim, no meu primeiro mês de emagrecimento, eu emagreci 8 quilos. Foi assim, ó. Só que aí, ao mesmo tempo que o início foi muito rápido, o final foi muito devagar. Muito mesmo. E aí, como eu comecei, Acontece. a minha meta era 800 gramas por semana. E aí, o meu final, como é que começou a ser? 500 gramas por semana, 400, às vezes nada. Às vezes eu subia na balança mês que eu tava, final de mês que eu tava menstruada, então o peso subia. E eu falava assim, gente. Aí eu comecei aí o cérebro começou a ver dificuldade. Ele falava assim, nossa, agora a gente não tá batendo mais a meta. O que que a gente vai fazer? Né? Aí eu Começa a dar um desespero, né? Dá Eu medo. passei por isso Você também. quer abandonar o barco. Sim. Você fala assim, tudo que eu tô fazendo aqui tá em vão. É frustrante se você subir na balança e você faz a dieta a semana toda certinha. E aí é igual você falou, você vem numa coisa tipo 800 gramas por semana e tá perdendo e vai só diminuindo, e de repente estaciona. De repente sobe o peso. Aí eu pensava, gente, a balança tá estragada. Certeza. Sério que eu cheguei a comprar outra balança, porque eu falei, como assim? Como assim eu parei? Eu passei, como se diz, eu passei tanta fome essa semana e eu não perdi nada. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender que eu viver em privação não ia dar certo. Porque o que que acontecia comigo no final? Quando a gente vai emagrecendo, nossa taxa de metabolismo vai diminuindo, né? Nosso corpo, ele quer sobreviver a todo custo. Então, hoje, se cair um meteoro na Terra e acabar nossa comida, nós somos adaptados a viver com 200 calorias dia. Se não tiver mais comida, nosso organismo vai se adaptar a comer pouco. Então, meu organismo começou a se adaptar a comer pouco. Em compensação a isso, ele começou a aumentar meu apetite de forma intrínseca, né? Você não escolhe isso, ele começa literalmente a aumentar o seu apetite. E eu comecei a falar, gente, eu tô morrendo de fome. E eu não era muito de comer verdura na época. Olha que eu já estava num processo de emagrecimento, mas eu não amava comer verdura, né? Tanto é que eu só comia verdura em sopa. E eu falei, o negócio tá feio. O negócio tá feio, eu comecei a parar de emagrecer, eu vou ter que ir para outro lado da coisa. Então, o que comecei a fazer? Eu comecei a comer mais volume de comida. Então, eu comecei a comer mais vegetais. Eu falava, os vegetais agora vão ser meus melhores amigos. Porque é a única coisa que eu vou comer que tem baixa caloria. Aí, eu comecei, vegetal, minha dieta era baseada em vegetais, feijão e proteína. Eu falava, eu vivia disso. E aí, o que que acontece? Eu tinha muito mais saciedade comendo um prato de comida do que eu comendo um pão com ovo. E como eu sentia muita fome nesse final e não estava vendo resultado, eu comecei a comer comida no café da manhã. Todo mundo achava que eu era maluca. Eu acordava,
e comia carne moída com banana e feijão. Minha mãe falava assim, meu Deus do céu, agora essa menina ficou Agora ela louca. surtou de Ela vez. surtou. Aí eu falava, não, é a única coisa que eu fico saciada. Então eu criei. Aí eu falei assim, quem foi que inventou que a gente tem que tomar pão com ovo no café da manhã? Eu quero comer Quem comida. foi que falou que a gente tem que comer pão, né? Quem foi que falou que a gente tem que comer Tá aí pão? uma pergunta. E eu ficava assim, extremamente feliz e saciada com comida no café da manhã. Então foi um hábito que até hoje, e quando meu paciente, eu pego um paciente obeso, que ele tem muita fome, eu tento implementar esse hábito na vida dele. Eu falo pra ele, você já tentou comer comida no seu café da manhã? E aí é uma loucura, ele chega pra mim e fala assim, eu não acredito, mas o fato de eu comer arroz no café da manhã me tira até a vontade de jantar. Eu falo, olha só, como é que é engraçado, né? Eu falo, eu não faço discriminação de comida nenhuma. O que o Não. paciente gosta de comer, eu implemento na dieta dele. Mas eu sempre tento mostrar pra ele que o que vai emagrecer ele é comida. Não é tirar o arroz, não é tirar o feijão, porque a gente não engorda pelo excesso de arroz e feijão. Não, como que é? Porque tirar nunca é um bom negócio, né? Eu acho que você tem que fazer uma coisa que realmente funcione, que você consiga dar sequência. Mas assim, o que me impressiona no seu processo é que como você pegou algo que poderia, que era ruim, né, para você naquele momento. Aqui nós não estamos entrando num ponto de vista de que toda pessoa, por exemplo, é obrigada a emagrecer. Não, isso é muito individual de cada um. No seu caso, foi porque você viu uma situação dentro da sua família, né? E você não queria aquilo para você. E aí, como você pegou isso e transformou em algo tão bom que hoje é o seu diferencial profissional? Exato. É surreal. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. É, eu acho que eu falo assim, nenhum dos meus sofrimentos foi à toa, né? Eu acho que eu Nada é à tinha que, toa. nada é à toa. Eu tinha que passar por aquilo pra poder ser a profissional que eu sou Para hoje. você ajudar outras pessoas, porque toda vez que você fala aqui desde o início, tudo que você fala, você viveu. Vivi. Você vivenciou. Então, é muito legal isso, porque às vezes, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade, até mesmo de ir numa profissional, porque imagina que aquela profissional sempre, não, ela sempre teve esse Sempre corpo, fui magra. sempre foi magra, nunca passou pelas dificuldades que eu passei, nunca passou pelo que eu estou passando, a minha rotina. E aí, quando a gente vê o que você está falando, a sua história, é muito legal, porque a gente sente, tipo, ela sabe o que eu tô falando, ela sabe das minhas dificuldades, ela sabe exatamente, né, como é viver um processo de emagrecimento longo. É Então, muito isso é muito bom. engraçado. O paciente chega no retorno, eu fico mais ansiosa que ele pra pesar ele. Porque assim, na hora que eu vejo, é porque assim, a gente que se vê todos É os porque dias no espelho, visualmente, né? não vê a diferença. E como eu trabalho com emagrecimento, o paciente perde peso muito rápido no início. Então, ele chega pra mim com menos 5, 6 quilos. Né? Ontem mesmo eu postei no Instagram, a paciente ela teve 7% de gordura a menos no corpo. Ou Ela perdeu 4 quilos de gordura e ganhou 1,5 kg de massa muscular. Então, ele chega pra mim muito diferente. Só que ele não tem nem noção. porque tá ali se vendo todos Tá os se vendo o dias, né? processo todos os dias, né? Eu fico louca pra ele subir na balança e eu fico assim, gente do céu, eu quero ver o sorriso dela na hora que ela vê o resultado. Eu vibro junto com o paciente. E é Porque, gratificante porque você sabe da importância que foi esse processo para você. Então, eu exato. E eu imagino que sei você como queira é a difícil. mesma felicidade, né? É, Você passar ali para outra pessoa. é assim, é difícil. Não é fácil. O processo de emagrecimento não é fácil. E ele exige de você escolhas diárias e a todo momento. Se eu pegar uma pessoa que ela é viciada em álcool, eu viro pra ela e falo, para de beber. Você não vai frequentar mais o bar. Você não vai entrar mais nesse ambiente. Agora, quando eu pego uma pessoa que gosta muito de comer, que o problema dela é que ela tá com sobrepeso pelo excesso de comida, como é que eu viro pra ela e falo assim, você não vai comer? Não tem Tem como. jeito. Porque, igual você falou, é a mãe, é o esposo, é os filhos, a própria. Não tem como. É algo que realmente tem que adequar ali a rotina mesmo, né, da pessoa. E assim, hoje no consultório, a maioria das mulheres que eu atendo fala: o meu problema é meu marido. Juro por Deus, é 80%. Quando o No marido, namoro, não foi combinado. quando o marido ele não gosta de comer errado, ele gosta de beber. E aí ela, pra ser parceira, pra ser companheira, acaba entrando no meio, né, na brincadeira.
Só que o metabolismo da mulher é completamente diferente do Muito homem. diferente, muito. Então, assim, um homem, o gasto energético dele é de 2.500 calorias, da mulher é de 1.500. O homem faz atividade física, a atividade física do homem, ele gasta 800 calorias, a mulher gasta Sim, 300. é irritante. E aí a mulher, ela quer ir pro barzinho e quer beber a mesma quantidade que o marido. Não dá. Eu falo pra ela, essa conta não fecha. Então, o que que a gente vai começar a fazer? Você vai fazer acordos com seu marido. Aí eu explico pra ela como é que ela vai fazer, porque eu fiz acordos na minha casa a vida inteira. Então, meu pai e minha mãe, eles gostavam muito de lasanha, tudo, assim. Ah, é muito bom, Meu né? pai é italiano com libanês, então, assim, era do quibe à macarronada, né? É fartura demais lá em Nhoque, casa. lasanha, macarrão. Aí eu virava pro meu pai e falava assim, pai, você vai fazer, como é que era o nome que ele fazia muito? Filé parmegiana. Não empana meu filé parmegiana, não? Faz um pratinho pra mim separado. Aí eu conseguia comer as mesmas coisas, só que de forma mais saudável. Então meu pai fazia quibe. Em vez de eu comer o quibe frito, eu comia o quibe cru. Então ia fazer lasanha. Em vez de eu comer a lasanha de massa, eu fazia lasanha de berinjela. Então usava o mesmo molho, o mesmo tempero, só que a minha lasanha não tinha massa, ela tinha berinjela. Então eu comecei a fazer essas trocas. Até hoje, eu adoro uma cerveja, gente, eu falo. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, que era botequeiro mesmo, vão pro barzinho todos os dias. Então eu adoro uma cervejinha. Eu chego no barzinho hoje, vou comer um espetinho, eu peço um preparo de cozumel e coloco água com gás nele. E aí eu começo a enganar meu cérebro que aquilo tá uma delícia, né? E acaba que eu tapeio ele mesmo. Então a mesma coisa acontece. E aí com isso eu fui modulando o meu paladar. Quanto mais a gente modula nosso paladar para os alimentos saudáveis, mais satisfação a gente tem nisso. Quanto mais eu modulo meu paladar para os alimentos industrializados, eu perco meu paladar para o sabor dos alimentos naturais. Então, o alimento natural, ele perde a graça a longo prazo. E aí acontece uma coisa que a gente vê muito na neurociência. Tudo que eu faço todos os dias perde a graça. E aí, até se alimentar com um sanduíche vai perder a graça. A gente tem 9 tipos de fome, né? A gente tem a fome das emoções, tem a fome física e tem a fome dos sentidos. Então, no caso desse do sanduíche, é a fome do paladar. Eu como um sanduíche porque ele é muito gostoso. Só que se eu como todos os dias, ele deixou de ser uma fome do paladar. Porque eu como todos os Sim, dias. Ele virou um hábito, sim. né? Então ele perdeu a graça. Então, no final de semana que eu posso comer um sanduíche, não tem mais graça eu comer aquele sanduíche. A mesma coisa acontece com criança. Você começa a recompensar a criança, né? Ela gosta de jogar futebol. Aí você começa a recompensar ela com dinheiro para ela jogar futebol. Ela vai querer parar de jogar futebol. É uma coisa de louco. Mas é porque o nosso cérebro, ele gosta de fazer as coisas que traz conforto para ele. Mas essa recompensa, ela tem que vir pela liberação de dopamina natural. Se eu sou recompensada de forma externa, não faz mais sentido. A mesma coisa acontece com a dieta. Se eu como todos os dias aquilo, deixou de ser uma recompensa, deixou de ser um bônus, deixou de ser um brinde. Passou a ser um hábito e eu perdi a graça. Só que nisso tudo eu saturo meu paladar. Eu viciei meu paladar em um alimento hiperpalatável. Quando eu vou comer um prato de arroz e feijão, eu não vejo mais graça. E aí? A gente fica até assim pensando, porque você vai falando, a gente vai processando. À medida em que você vai falando, realmente faz muito sentido. A gente é muito baseado nisso mesmo. À medida em que você se permite ali comer, como se diz, não, eu vou comer tudo que eu quero. Eu vou comer um sanduíche hoje, vou comer uma pizza amanhã, não sei o quê. Final de semana, então, o que que nós vamos pedir? Pizza? Assim, Perde a graça da pizza. já perdeu a graça. E é verdade isso. Igual chega no final de semana, quando a pessoa tá em uma vida muito desregrada, né? Aí ela abre aquele hábito de abrir a geladeira o tempo inteiro. A geladeira dela tá cheia de coisa, mas ela quer comer uma coisa que não tá na geladeira. É porque ela tem uma vida tão desregrada que tudo pra ela perde o prazer, de fato. Ou a coisa é muito maravilhosa pra dar prazer, ou nada mais tem graça. E aí, quando nada mais tem graça na alimentação, o que que você faz? Come mais.
De algum jeito, o seu cérebro, ele quer ser recompensado. Ele quer ter uma liberação de dopamina. Então, se eu não tenho prazer comendo esse alimento, porque ele não é mais diferente para mim, eu vou comer uma quantidade maior. E o que você falou até, exige muita persistência, né? Não adianta pensar que você não tem que ser persistente, né? Igual você falou. No seu caso, você fez uma blindagem, né, mental em relação às coisas que te ofereciam, como se diz, as propostas que apareciam, o de negociar o hoje, não, vamos só hoje, é só um pouquinho, come um pouquinho aqui, vamos, quebra só um dia, amanhã você volta. Mas, na verdade, tudo na nossa vida é assim. Não é só o que você quando você decide na parte de alimentação. Por exemplo, eu me lembro que no processo mesmo de emagrecimento, eu cito esse processo porque foi o maior que eu passei, porque eu não esperava que eu fosse engordar quase 30 quilos. Eu realmente, assim, mas eu não tinha uma opção. Foi por uma situação que eu realmente precisei, por conta... Não é nem que eu precisei, que eu não controlava, que eu fiquei, né, de repouso, enfim, repouso absoluto, e eu tive que tomar muito hormônio. E isso desregulou completamente o meu organismo e eu não tinha nem como pensar nisso. Porque naquele momento eu estava numa missão muito maior. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi realmente manter a minha cabeça, a minha mente tranquila e focada no bebê, que era o que eu precisava naquele momento, senão eu ia surtar de alguma forma. Se eu começasse a olhar o processo que estava acontecendo, eu ia enlouquecer. Porque eu falei, meu Deus, você vai olhando, tipo, a própria situação já era preocupante. Aí eu começasse a olhar para o ganho de peso. Então, já que eu não podia controlar isso, até por conta da quantidade de corticoide que era injetada semanalmente, Nossa. eu falei, eu vou focar no que eu posso fazer hoje. O que eu posso fazer hoje? Vou focar no bebê e na minha mente. Manter realmente uma mente saudável, né? Pelo menos a minha mente tem que estar tranquila. Só que após esse processo... Quando o bebê nasceu e que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu olhava no espelho, parece que eu nem sei quem que é que eu via lá. Não era mais a Natália, até porque eu nunca tinha, né, passado por um processo de ganhar tanto peso assim na minha vida. Eu nem sabia que eu poderia passar por isso. E vieram outras coisas. O ganho de peso, ele traz também outras coisas. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive estrias que pareciam cicatrizes de corte. Justamente de ruptura mesmo, porque inchaço, ganho de peso. E aí, aquilo é uma bagunça na nossa cabeça, né? Enquanto mulher. Nossa. E eu olhei realmente para o espelho e falei, e agora? O que eu vou fazer? Pandemia, eu não tinha muito para onde ir, eu não tinha, como se diz até, as academias estavam todas fechadas. Eu falei, como eu consigo reverter isso? E aí eu comecei a fazer o que você disse. Não olhar o todo. Eu não fiquei, tipo, eu tenho que emagrecer quase 30 quilos. Eu falei, não, o que eu faço hoje, e eu tenho isso com tudo na minha vida, o que eu faço hoje que me deixa mais próxima do meu objetivo amanhã? Que é o agora que está no meu controle. E aí eu comecei a trabalhar com metas menores, porque o nosso cérebro, ele tende a processar coisas menores. Se eu jogasse os 30 quilos para ele todos os dias... Alerta, perigo. Ele ia... Difícil. Exatamente, é muito difícil. Filha, desce daí que não vai dar certo. Então, o que eu pensei? Falei, não, vamos colocar que seja 200 gramas. É a menos. Tá sendo a menos? Então tá valendo. E comecei realmente a melhorar um pouco a alimentação, né? É lógico que eu não sou nenhuma especialista na área, mas o que eu fiz para mim, no meu caso? Igual, eu sabia do meu ganho, do meu gasto, né? Calórico no sentido ao longo do dia, né? Energético. E aí, o que eu falei? Eu vou equilibrar isso. Eu preciso gastar mais e ingerir menos. Sim. Isso é uma questão básica. Como eu gasto mais? Não tinha academia. Eu falei, vou para a praça. Só que aí tem uma outra questão. Você chega na praça querendo ser atleta, né? Aí eu falei, vou correr. Porque você não... O joelho não aguenta. O joelho não aguentou. E não aguentou. Então, assim, eu não consegui correr, sei lá. Eu acho que eu não consegui correr 100 metros, não sei. Foi, assim, muito pouco mesmo. E aí veio outro baque. Porque, meu Deus, né? E agora?
Só que aí eu A falei, não, autoestima já tá baixa, já você já tava se sente tudo. incapaz. Nossa, a gente tem que ter a cabeça muito boa, Bia. Você tem que querer muito. E aí eu falei agora, mas assim, é você e você mesma. Não tem ninguém que possa fazer esse processo por você. É. E aí você tem que trabalhar a sua mentalidade, porque aonde você falou que aí você começa a criar uma blindagem. Que eu olhava as mulheres correndo, né, todas esbeltas e tudo mais. Eu falei, não, eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para minha realidade. O que eu consigo fazer? Eu consigo caminhar, então vamos caminhar. Eu ia caminhar. Eu conseguia caminhar meia hora de manhã, eu também não ficava, por exemplo, me punindo, me cobrando. Eu estava com um recém-nascido prematuro. Nossa. Então, eu tinha que fazer. Então, se eu tirasse meia hora de manhã e eu conseguisse caminhar meia hora de manhã, Já era uma vitória. já era uma vitória. Então, às vezes, eu ia até 2 vezes por dia. Eu caminhava meia hora de manhã e caminhava meia hora à tarde. Fazia No fim da fracionado. tarde. Era dentro do que eu podia. Se eu não conseguia ir para a praça, porque às vezes não dava tempo mesmo, o que eu fazia? Eu ia para a escada do prédio. Aí eu começava a subir as escadas e descia as escadas. Subia as escadas e descia, do jeito que eu estava realmente Não, e conseguindo. aí você vê a força do querer, né? A força do querer, porque é isso que eu falo, quando a gente decide é para tudo na nossa vida, a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, que você põe uma meta para você, nada te para. Nada te para. E aí é onde você começa a ver o resultado. Muitas pessoas duvidaram. Até assim, eu me lembro, porque assim, eu não entrava em nenhuma roupa do meu armário, porque assim, dentro de um processo de 8 meses, que foi uma gestação muito rápida, eu olhei, tipo, nada me servia. Absolutamente nada. Então as pessoas chegavam lá e falavam: por que você não doa essas roupas? Por que você não. Você nunca que você vai entrar nessa roupa? Você tá doida? Tipo, eu vestia para ir para a praça treinar, Tainá, eu vestia a roupa do Bruno. Eu pegava as camisetas dele, justamente porque nada entrava em mim, nada. Mas eu também não, eu falava, eu não vou comprar. O Bruno vai lá, compra, assim, até tentando ajudar, né? Te incentivar. Aí eu falava, não, mas aí foi onde eu coloquei isso como um objetivo. Eu falei, não, eu não vou comprar. Eu não vou comprar porque eu vou entrar naquelas roupas. Eu vou emagrecer até eu chegar lá. E comecei num processo diário, todos os dias. É todos os dias uma escolha, todos os dias uma escolha. E comecei a ir de pouquinho. Processo etapa por etapa. Uma semana, 800. Uma semana, 600. E por aí vai. E aí, o que acontece? Aí você emagreceu os 30 quilos e depois você reganhou alguma coisa? Como que aconteceu no processo? Eu nunca fui no sentido assim de ter um excesso de peso. É claro que com a idade, agora eu tô com 36 anos, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes, né? Mas antes disso, eu já vinha de um hábito alimentar melhor, eu treinava certinho, aí veio a gravidez do Felipe e me tirou. Eu tive que abrir mão dessa rotina. Corticoide. E aí veio era outra realidade, né? Outra questão. Quando eu emagreci, igual hoje, por exemplo, mesmo eu não tendo uma alimentação muito certinha, que eu ainda tenho os fast foods em casa, eu não ganho muito peso. Acaba que o percentual de gordura e de massa magra diminui, não tem como. Uhum. Mas eu não tenho uma tendência à obesidade, uma tendência a ganhar peso de uma forma muito exagerada. E é até interessante você falar isso, porque a questão que você falou da genética, e aí eu queria te perguntar, porque é uma curiosidade, porque na minha casa eu sempre fui magrinha, aquela magra, quando criança, como se diz, um palitinho. E a minha irmã tinha problema com obesidade, minha irmã mais velha. Então era uma coisa muito diferente, porque eu queria engordar, porque eu não engordava de jeito nenhum, eu não ganhava peso. E ela queria emagrecer, sendo da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe. Então, eu queria entender isso. Quando você falou da questão genética, isso é individual? Isso é da família? Como que, por exemplo, tem essa situação de que uma irmã é mais magra e a outra já tinha uma tendência a engordar? Como que é? É individual, mas é genético familiar. O que acontece? A gente herda, né, os cromossomos do nosso pai e da nossa mãe. Então, a gente tem misturas de cromossomos. Então, às vezes, igual, o que é um polimorfismo genético? É uma alteração nesse cromossomo. Então, eu pego o cromossomo do meu pai e o cromossomo da minha mãe. Então, eu tenho 2 genotipos.
Para obesidade, eu tenho que ter combinado os dois. Aí, exemplo, às vezes você tem os dois que você não ganhava peso. E sua irmã tinha um pro ganho de peso. Entendi. É como se fosse uma chave fechadura, junta da sua mãe e do seu Porque, pai. assim, a minha irmã, ela é muito focada, inclusive, assim, né? Maravilhosa, ela é muito focada em dieta. E ela teve a virada de chave igual você, sozinha. Decidiu, na época, ela até, eu lembro que a minha mãe era doida que ela frequentasse Vigilante do Peso, né? Na época, estava em alta. Mas não adiantava, a partir do momento que ela só foi quando ela decidiu. E hoje ela é muito focada em dieta, em alimentação, em exercício. Ela vai na academia, tem uma rotina de ir todos os dias. E aí até ela fala igual você mesmo colocou aqui. Se ela sentiu o cheiro do brigadeiro, ela já ganhou peso. Mas por que isso? Exemplo, paciente que tem esse polimorfismo genético do ganho de peso, ele tem a membrana da célula adiposa dele é mais maleável. Então, do mesmo jeito que a gordura ela sai de forma fácil, ela entra de forma mais fácil ainda. Só que eu hipertrofio esse tecido de gordura e ele multiplica. Então, eu perco peso, só que eu já multipliquei essas células de gordura. Então, eu tenho mais células de gordura. Então, ela vai encher com mais facilidade. Entendi. Pacientes que já passaram pelo processo de obesidade, ele tem mais células de gordura do que um que não passou. Então, o que eu tô fazendo? Eu acabo comendo mais, eu acabo hipertrofiando de novo esse tecido de gordura. Agora, o paciente que sempre foi magro, ele só hipertrofia o tecido de gordura dele. Ele não tem tanto tecido gorduroso, igual um obeso tem. Por isso que a gente vive o efeito sanfona. Por isso que a gente não pode pegar a dieta da vizinha, nem da irmã, nem da tia. Até pode, mas você não vai ter resultado Não, a longo prazo. E aí, o que eu pego no meu consultório? Eu pego a maioria das pessoas que eu atendo, é aquele que já tentou fazer todas as dietas do mundo e ele voltou a engordar. Ou ele não tem mais resultado, né? Então, aí eu explico para ele, porque tudo tem um fator genético. E aí, eu faço uma anamnese muito grande. Porque, exemplo, eu não tenho saciedade, né? Então, eu como e não atinjo a saciedade. Agora, eu tenho um paciente que sente fome o dia inteiro. E o problema dele não é de saciedade. Ele é um perfil beliscativo. Ele quer beliscar o tempo inteiro. Então, para isso, eu tenho uma outra estratégia. Aí, eu já tenho um paciente que ele não dorme. E aí, o problema dele é que ele tem o hábito de comer noturno. Porque ele tem um genes clock defeituoso, né? Então, ele tem sono durante o dia e não tem sono durante a noite. Ele tem um ciclo circadiano invertido. Então, aí eu tenho que ter outra estratégia para ele. Cada caso é um caso. Agora, se for uma pessoa, igual no seu caso, você engordou por conta da gestação, corticoide, o corticoide por si só, ele aumenta muito o apetite, né? E demora a sair do corpo, né? Assim, eu lembro que eu queria muito resultado e até uma vez eu fui no meu obstetra, que me acompanhou, que ele também, ele é nutrólogo, o Dr. Ribeiro, e ele me ajudou muito nesse processo, só que chegou num tempo em que eu falava para ele, já tá passando muito tempo e eu não consigo recuperar, assim, o corpo que eu tinha, não conseguia, né, recuperar o peso. E ele falava, Natália, paciência, porque o corticoide, ele demora muito a sair do corpo, e acho que é 6 meses, pelo menos. E é verdade, porque depois que passou o período que ele falou, realmente eu comecei a notar, parece que a gente vai desinchando um pouco, porque o corticoide, ele te deixa, inclusive uma sensação, parece que você tá inchada, né? É porque o corticoide, ele altera o cortisol. E aí, o cortisol, o cortisol alto, ele causa resistência periférica à insulina. E aí, você tá com a insulina muito alta. Além de ter um aumento do apetite, a insulina carrega glicose para dentro do músculo e você fica inchada. Meu Deus. Aí associou isso com a questão, né, de estar numa cama e não poder fazer praticamente nada. Nada. Então, para onde eu fui? Receber afeto, carinho, comida. Aí o Bruno, como eu não dormia muito bem, que eu tinha muitas dores, eu tinha dores intensas o tempo todo, então eu ficava muito à base de remédio. Nossa. E aí, às vezes, então, assim, eu acordava 4:30 da manhã, porque eu já estava deitada. Então, você pensa, uma pessoa que já está deitada. Aí aí vem o período do sono. Tanto que quando chegava à noite, para mim era o pior. Porque eu falava, gente, e agora? Porque não tem nenhum movimento na casa, obrigatoriamente eu tenho que dormir, só que eu já estava deitada. Então, tipo, como que você vai falar pro seu corpo, olha, vamos dormir, mas você já tá deitado o tempo todo?
Então, o processo noturno para mim era muito ruim. Então, quando dava 4h30 da manhã, eu já estava acordada, com dor no corpo, com dor no corpo, com insônia, enfim. E aí vinha o Bruno, Te mimar. 5h30 da manhã, pãozinho na chapa. 5h30 da manhã. Porque além o remédio dava muita dor no estômago. Sim. Então eu ficava com uma fome terrível, terrível, terrível. E aí ele vinha, era o meu primeiro café da manhã. Aí tinha o segundo café da manhã, porque esse era o primeiro, ninguém tinha acordado ainda, os meninos iam para a escola, tudo, a rotina da casa e tal. Quando realmente vinha o café da manhã oficial, vamos dizer assim, era outro café da manhã. Aí o que que aconteceu? A minha mãe foi para dentro da minha casa, até para ficar um tempo, justamente para eu me adaptar a tudo que estava acontecendo. A minha mãe foi me dar uma força. E começou então a cozinhar. E como você falou, a forma de afeto era fazer tudo que eu gostava. Eu acho que ela pensava assim, meu Deus, essa menina tá passando por uma coisa tão difícil, a única coisa que eu vou fazer, já sei, eu vou fazer tudo que ela gosta, eu vou fazer todo tipo de comida que ela gosta, que eu sei que ela gosta, para deixar mais leve o processo que ela tá vivendo. É assim. E aí o ganho de peso foi inevitável, mas aí vem uma outra questão. As pessoas, igual assim, tudo é uma etapa. Você vem a etapa do emagrecimento. Só que não adianta. O meu corpo, ele não é o corpo da Natália antes da gestação. Não existe isso, sabe? Assim, eu falo que hoje eu posso até, você pode até ser melhor, mas igual você nunca vai ser. E hoje, eu passei por um processo de aceitação, de aceitar o meu corpo após esse processo e de entender que as marcas que eu tenho hoje no meu corpo são marcas desse processo. Então, eu entendo como uma boa memória de um processo de superação. Eu tenho as mesmas marcas, né? Eu tenho várias estrias, né? Eu tenho a pele mais flácida e eu falo assim, gente, dentro do que eu posso ser, eu vou ser o melhor, né? Exatamente. Porque, realmente, eu não nasci magra, não tenho um código genético de uma magra. Eu nunca vou ser uma magra esquelética, não é do meu biotipo, né? E eu tenho as marcas da obesidade no meu corpo. E cada marca conta uma história. Eu falo que tem que ter um alinhamento de expectativa. Sim. Porque senão você vai se frustrar no meio do caminho. E a mulher, ela tem que realmente viver esse processo de forma, né, individualizada, e ela tem que se voltar para ela, porque é uma autoaceitação. Então, eu me lembro, não foi sempre assim. Claro que não. Ainda mais eu que não tinha, né, antes, né? Então, eu queria a Natália de antes. Só que eu comecei a entender, falei, não, a Natália de antes não tem como voltar. Mas pode voltar, não nesse sentido, mas pode voltar uma Natália melhor no sentido de ter uma mentalidade melhor, de entender que eu passei por um baita processo, que eu venci esse processo e olhar hoje para o meu filho é a minha maior recompensa. Então, o que são algumas estrias, o que são, tipo, uma pele mais flácida, ou enfim, o resultado da medida que eu não consegui reverter, perto do que você conquistou. Então, a gente tem que entender isso e aceitar dentro do limite de cada um. Eu não fico me comparando a ninguém. Eu acho que o pior que a pessoa pode se fazer é comparar. Então, sabe o que eu fazia? Que é uma coisa que funcionou demais para mim. Eu não ficava olhando as fotos da Natália antiga, no sentido de, eu quero buscar isso. Eu vi que isso para mim não era uma boa coisa. O que eu fiz? Eu pegava as fotos, por exemplo, eu tinha algumas fotos de quando eu fui ganhar o Felipe, que foi quando eu estava realmente, assim, muito inchada, muito irreconhecível mesmo. Se eu pegar a foto, ninguém me reconhece e fala que sou eu. Mas por que eu tirei essa foto? Para que eu pudesse olhar essa foto durante o processo. Então, sempre que às vezes a minha mente... Você comparava seu pior com agora. Exatamente. Sempre que a minha mente me puxava, por exemplo, às vezes, quando, por exemplo, eu ia pro espelho, aí eu começava a olhar, tipo, né, aquela quantidade de estria e tudo mais, aí começava a me dar uma baixa, opa, peraí, vem cá. Aí eu pegava, e eu tenho isso até hoje. Eu olho e falo, não, filha, você tá maravilhosa, olha isso aqui. É isso aí que eu falo. Você está maravilhosa. Então, é o meu resultado. Eu tenho que criar um meu parâmetro. Não é um parâmetro que alguém vai me dizer. Sou eu que vivi o processo. Sou eu que sei das minhas dores. Eu que sei das minhas dificuldades, das minhas fraquezas. Então, crie o seu próprio parâmetro. Isso é recompensar o processo, né? E se você não recompensar o processo dessa forma, você vai desistir.
Porque se você ficar se comparando lá com a Natália antes de ter os 3 filhos, né? Nossa! Você ia desistir no meio do Ia caminho. ser frustrante. Ia ser frustrante. Só que o que eu falo é que pode ter um sentido, essas mudanças no sentido de corpo, né? Claro que aconteceram. Mas a mentalidade, o que você ganha, a forma como você começa a enxergar os desafios após você vencer uma etapa igual você hoje, eu acredito que você tem um olhar muito diferente para tudo na sua vida. Para tudo. E foi em razão desse processo. Então, as nossas conquistas, os processos que nós vivemos, as dificuldades, como se diz, os nossos lutos, vamos dizer assim, as nossas individualidades, elas nos preparam para diversas coisas que a gente passa depois. Então, hoje, se você falasse assim, você me desse o poder agora, escolhe agora se você quer ser a Natália antes do processo, mas com a mesma mentalidade. Eu vou te dar aqui o poder de você ter o mesmo corpo, tudo do mesmo jeito, mas a mente vai ser a mesma. Ou você quer ser a Natália pós-processo, com as marcas do processo, mas com uma mentalidade também evoluída do processo. Eu, com certeza, eu falo para você sem medo de errar. Eu escolho a Natália de hoje. Você aprendeu a ter resiliência, né? Resiliência. É uma luta diária. Inclusive, eu tenho tatuado, né? Depois disso, eu tatuei essa palavra. Resiliência. Nossas marcas contam isso, né? Eu também sou muito grata por tudo que eu vivi. Sim, eu não voltaria lá atrás e faria diferente. Eu faria tudo de novo, né? Eu falo, cada cicatriz que eu tenho, cada dor que eu tenho, ela me trouxe até aqui hoje, né? E eu falo que nada foi em vão. Gente, quando o paciente entra na minha... Eu acho que a gente atrai muito o que a gente é. Sim. Né? Pra perto da gente. E o paciente, ele começa a contar a história dele. Eu fico emocionada junto com o paciente. Eu falo assim, gente, eu era essa pessoa. E quando eu estava na frente de um nutricionista, eu não via solução. Eu falava, não via solução. Porque eu já tinha ido em tanto nutricionista, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu acho que eu já tinha passado uns 10, 12 nutricionistas. E aí eu pego na mão do meu paciente e falo assim, calma, vou te dar a solução. Você chegou no lugar certo, eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor, eu vou te ajudar nesse processo. Eu vou te falar o que você tem que falar sim, o que você tem que falar não, como é que a gente vai alimentar esse processo, né? E aí às vezes eu chego em casa e falo assim, cara, às vezes eu falo, se fosse hoje, como é que seria a minha cabeça, né? Se eu tivesse que emagrecer de novo os 35 quilos, será que eu seria da mesma forma? Né? Porque eu levo o trabalho para casa, né? Não tem jeito de a gente desligar. Aí eu fico pensando o que eu vou falar para o paciente na próxima consulta. Porque eu falo para ele, eu vou solucionar os seus problemas. Você me apresenta o problema, eu tenho a obrigação de solucionar. Então, se ele vira para mim e fala, eu não tenho tempo de comer à tarde. Quando eu não como à tarde, eu chego em casa com muita fome. Então, eu falo, não, peraí que a gente vai solucionar seu problema. Você não tem tempo mesmo? Será que você não pode carregar um whey e comer dentro do banheiro? Porque você sabe, eu começo a dar solução para ele. Aí ele fala, não, pensando desse jeito, eu até posso fazer isso, né? Então, ele sabe que não é tão assim, que a gente é muito relutante à ideia da mudança. E aí eu explico para ele. Nunca é culpa nossa, né? Sempre é culpa da circunstância, da falta de tempo, não tem espaço para isso. A gente sempre terceiriza tudo, né? É uma tarefa difícil. E a gente quer procrastinar. Sim. Isso é fato, é da nossa mente humana. Sim. E aí eu começo a facilitar o processo dele. Eu começo a mostrar pra mente dele que não é difícil igual ele coloca. Então eu falo, não, dá pra você comer até no banheiro. Como é que você tá falando isso pra mim? Eu falo assim, porque você sabe. Porque eu falei assim, você já sabe que se você não comer nada à tarde, você vai chegar em casa descontrolado, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. Passa um período muito tempo sem se alimentar e chega em casa, abre a geladeira. Aí come uma banana, a banana não tá bom, come um queijo, o queijo não tá bom, come uma fatia de pão integral. Então, acaba se alimentando um período muito grande. Não, isso acontece comigo. Mas eu não sei, assim, essa questão, por exemplo, do lanche. Existia muito aquela coisa, você tem que comer a cada 2 horas, 3 horas. Eu não consigo. Tipo, eu não sinto vontade de comer a cada 3 horas. Igual, assim, por exemplo, os meninos mesmo aqui. Então, Natália, você almoçou, você não vai lanchar? Gente, eu não quero lanchar. Eu não sou do lanche. Então, eu não sei, lógico, isso é errado? É errado, porque chegar à noite eu quero comer o mundo, né? Tá errado. Mas, assim, depende muito da estratégia.
o problema de quem tem muito apetite à noite é porque a gente tem nossa transformação de serotonina em melatonina. Então, quando esse meu hormônio, quando o meu neurotransmissor serotonina tá muito baixo, eu busco recompensa na comida. E geralmente, aí eu faço uma anamnese, vou te perguntar, o que que você gosta de chegar em casa e comer? Aí o paciente vira pra mim, não, eu fico morrendo de vontade de comer um doce, tem que ser alguma coisa doce. Eu falo, não, então a gente vai ter que colocar esse doce, vai ter que dar uma fonte de triptofano pra você nesse horário das 4, 5 horas. Porque é isso que vai frear seu apetite à noite. Então eu negocio com você. Aí eu vou te explicar o que está acontecendo no seu metabolismo para você realmente ter adesão a isso. Porque realmente, se você não tem fome de comer de 3 em 3 horas, é um hábito muito difícil de implementar. Mas se você sabe e você começa a sentir na pele, que se você comer às 4, 5 horas da tarde, você não vai chegar em casa descompensada, você vai começar a ver benefício nesse lanche da tarde. E aí você vai começar a fazer. Mas para isso você precisa visualizar. Visualizar, realmente. Porque se você não tem noção disso, você fala assim, nossa, mas eu tô fazendo só mais uma refeição. Essas calorias do meu lanche da tarde poderia estar sendo revertida no que eu gosto de comer à noite, né? Exatamente. Aí eu mostro pra você o outro lado da coisa. Eu falo, não, eu vou conseguir controlar essa deficiência que você tem fazendo isso, isso e isso. Então aí você começa a entender melhor e começa a praticar e ver resultado, né? E até mesmo nessa questão da dieta. Pensa-se que fazer dieta é caro, né? Existe como se diz, esse pensamento, né? Já as pessoas acham que, não, dieta é caro. E realmente, se a gente for olhar os alimentos no supermercado, ainda mais no momento em que a gente está vivendo, Nossa, tá muito caro. que a inflação tá lá em cima, né? Tipo, as coisas realmente estão muito caras mesmo. E você vai olhar os alimentos, por exemplo, que não tem açúcar, que é sem glúten, aquilo que está disposto ali no supermercado, nas gôndolas, é o dobro do preço, o triplo, muito, muito caro. Então, o que que você diria, por exemplo, para uma mulher que ela não tem tantos recursos, né, de recorrer a esses alimentos, de ir, por exemplo, até uma loja comprar castanhas e castanhas caras, tâmara, damasco. Eu nem passo essas coisas na minha dieta. Eu falo para meus pacientes, eles comem arroz, feijão, carne e verdura. Então, é possível ter uma alimentação equilibrada, saudável, comendo básico. Comendo básico. Ó, eu não invento moda, eu sempre falo para os meus pacientes. O máximo que eu invento ali, que é muito fora da casinha, é um creme de ricota light. Pra dar uma cremosa, porque o paciente reclama, nossa, eu vou comer esse ovo aqui. Aí eu falo, não, passa um creminho de Creme de ricota. ricota. É, uma geleia sem açúcar, né? Uhum. Mas, exemplo, e tanto é que eu falei assim, eu gosto muito de implementar comida no café da manhã. Então, às vezes o paciente, ele não gosta de ovo. Eu falo, não, então vamos fazer um patê de frango? Aí, pode fazer com maionese de inhame. Pega o inhame, que é baratinho, Uhum. bate ele no liquidificador com um pouco de água, faz com frango desfiado, e aí come isso, uma fatia de pão integral. Almoço, não, vai comer verdura, arroz, feijão e carne. Lanche da tarde, não, vamos botar aqui um ovo com 2 claras, né? Se a pessoa gostar de ovo. Caso contrário, tem paciente meu que faz escondidinho de batata inglesa com carne moída no lanche da tarde. Porque se sente muito mais saciado. Aí, à noite, né? Uma sopinha, Uhum. uma coisa mais leve, E nem né? sempre esses alimentos caros que a gente está falando são alimentos saudáveis, né? Porque existe A muito. maioria das vezes não Você é. compra gato por lebre, né? É, igual o paciente fala pra mim. Aí, o que você acha desse pão sem glúten? Aí você vai ver o pão sem glúten, ele é o dobro da caloria do pão normal. Aí eu falo pra ele, eu falo assim, você tem intolerância a glúten? Você tem alergia a glúten? Aí ele, não. Eu falo, então, olha a tabela nutricional, vamos lá, eu mostro pra ele. Eu falo, uma fatia de pão integral tem 58 calorias. Uma fatia de pão de farinha de castanha de caju, farinha de amêndoas, né? Uma oleaginosa que seja. Tem 130 calorias em uma fatia. Aí eu falo pra ele, você tá sendo enganado pela indústria. Tá comendo uma quantidade muito maior de caloria e você poderia estar comendo um volume muito maior. Então, para uma fatia de pão de amêndoas, eu te dou 2 fatias de pão integral. E o problema o seu inimigo não é o glúten, o seu problema é o excesso, né? Então, Eu aí, vejo que você fala isso muito, né? Na sua rede social. Você fala isso, né? Em relação ao excesso. Tipo, não é você, por exemplo, arroz.
Eu vejo lá que direto você defende o arroz. Gente, eu amo arroz. Aí o problema do arroz é a quantidade que todo mundo quer comer, né? Eu falo. E eu sou a favor do arroz porque ele traz muito volume pro prato e ele traz a realidade pro paciente. Ele não acha que ele tá fazendo dieta quando ele come arroz. Primeira coisa que o paciente chega pra mim, doutor, eu tô tentando emagrecer, eu tirei o arroz. Eu falo, por que você tirou o arroz? Então, assim, já tá intrínseco na cabeça de todo mundo. Que tem que tirar o arroz pra emagrecer. Tem que tirar o arroz pra emagrecer. E eu falo, não precisa. Então, e aí ele já começa a ver o arroz de volta no prato dele, ele não se condiciona que ele tá de dieta. Então, aí ele já muda o mindset dele total. Aí fala, nossa, isso aqui é legal. Essa dieta aqui é boa. Porque tá vendo uma coisa ali Nossa, que ele eu tô podendo gosta, o comer prato arroz tá e mais feijão. normal, né? Exatamente. Perto da rotina. E eu explico pra ele, o seu resultado, ele vai vir com a sua adesão ao planejamento alimentar. Não é restringindo um alimento que você vai ter resultado. Então, exemplo, se eu te privo de comer arroz e feijão, vai chegar uma hora que você vai querer compensar isso lá no final de semana. Comendo uma feijoada, comendo um sanduíche, comendo uma pizza. Porque você já fala, poxa, passei a semana inteira sem comer arroz. Esse final de semana eu posso comer o que eu quiser. E aí eu falo pro paciente, eu sempre falo pro paciente, quais são os alimentos que eu não posso tirar do seu cardápio? Aí eu tenho minhas negociações com o paciente. Geralmente a paciente, mulher, né? Fala chocolate. Eu preciso comer um chocolate depois do almoço. Eu falo, vou te dar seu chocolate depois do almoço. Mas aí você sabe que você tem esse chocolate todos os dias. Você não precisa, no seu final de semana, ir lá e se acabar na Mariana Perdomo. Aí ela, é verdade, eu vou poder comer o chocolate todos os dias. Aí eu já faço uma negociação com ela. E de fato, ela não fica com vontade de comer de forma exagerada no final de semana. A gente tem muito enraizado na nossa cultura de dieta, né? Uhum. Que final de semana a gente pode comer o que quiser. É, o dia do lixo. O dia do lixo. E aí a gente perde todo o processo no final de semana. Porque se eu faço um déficit calórico aí de 500 calorias dia, só que eu chego em um dia, num final de semana, e consumo 3.000 calorias. Eu acabei com o déficit calórico que eu fiz durante a semana. Então, eu Exato. prefiro fazer um déficit calórico menos severo durante a semana, que eu vou conseguir aderir isso no meu final de semana, do que eu estragar tudo no meu final de semana. Então, exemplo, em vez de eu restringir o paciente em 500 calorias dia, eu vou restringir ele em 400, para dar 100 calorias para ele de chocolate. Porque eu sei que no final de semana ele não vai se entupir comendo 1.000 calorias num bolinho de pote. Porque ele não vai vir de uma abstinência, De uma né? privação. Uhum. Então, Exatamente. assim, isso tende a dar mais resultado do que eu privar ele demais durante a semana. Porque essa compensação, ela vem. E aí, a gente começa assim, na sexta, né? Já que eu comi esse sanduíche aqui, na sexta... Ah, não, então amanhã eu vou comer uma feijoada, porque é sábado. Mas já que eu tô comendo a feijoada, eu preciso tomar uma caipirinha. Já que eu comi a caipirinha... Aí é aniversário da minha filhada, é aniversário da minha mãe, é aniversário da minha irmã, e por aí vai. Vou comer um pedacinho de doce. Aí eu faço o já que invertido. Eu falo pro paciente, já que você tem doce no seu cardápio todos os dias, você não precisa se acabar no final de semana. E ele começa a entender isso. É uma psicologia reversa aí, né? É uma psicologia reversa. Às vezes eu também faço assim, ó. Eu gosto muito, o paciente que gosta muito de doce. Eu falo pra ele, você vai poder comer doce todos os dias que você treinar. Então, eu faço 2 cardápios pra ele. O dia de treino e o dia sem treino. E o dia que ele não treina... O dia que ele não treina, ele não tem o doce. O dia que ele treina, ele tem o doce. Eu tenho paciente que vai malhar no final de semana pra comer o doce no final de semana. É a recompensa. É a recompensa. Tarefa recompensa. Exato. E mal ela sabe que eu coloquei no cálculo alimentar aquele doce dela, né? Eu já calculei tudo ali, ela não tá saindo da dieta. Mas é uma forma que diferente que você coloca dela ter um hábito, né? Sim. Até porque a gente não vai ficar sem comer doce pro resto da vida. A gente não vai parar de tomar cerveja pro resto da vida. A gente precisa aprender a colocar esse alimento na nossa vida, né? Sim. Porque o mundo não para pra gente fazer dieta. Não mesmo. O seu marido não vai parar de pedir sanduíche pra você fazer dieta, né? Meus pais não vão parar de beber pra mim fazer dieta. Então, assim, eu preciso modular o meu próprio ambiente.
Eu preciso, além de mudar meu mindset, eu preciso modular meu ambiente. Então, se eu fizer uma privação muito grande, a chance de estar errado é muito alta, né? Então, hoje, na minha dieta, eu sei que eu gosto de um drink. Então, eu falo, não, todo sábado eu vou tomar 2 drinks. Então, aí, ai, qual que é a melhor bebida alcoólica? Eu falo, não, é o que a gente menos bebe, né? Então, eu vou lá e peço uma caipirosca, peço sem açúcar, tem menos impacto, limão não tem muita caloria. Eu tomo 2 e bebi ali, tá tudo Trocas certo. inteligentes, né? Substituição Exato. inteligente. Tá tudo certo. Bebi minhas duas caipiroscas ali, matei a minha vontade, tá tudo certo. Daqui pra frente eu volto a fazer dieta. Se eu já tô num barzinho, em vez de eu pedir um frango a passarinho, eu vou pedir um filé acebolado, né? Não vou pedir uma fritura, não vou pedir um pastel, né? Então, a gente aprende, porque é, aqui em Goiânia, pelo menos, a gente tem uma vida boêmia muito grande, né? Então, assim, Sim. você quer encontrar uma amiga, vamos aonde? Vamos no barzinho. Então, você tem que saber fazer escolhas inteligentes em qualquer lugar. Porque o mundo não para pra gente fazer dieta. Infelizmente. Infelizmente, verdade. É realmente criar um hábito diferente, sustentável, né? Que a gente consiga levar dentro da realidade de cada um. Uhum. Bom, não, que aula, né? Isso aqui foi o quê? Uma consulta com uma aula, como se diz, né? É muita informação. O que você trouxe aqui, você trouxe quebrou, inclusive, diversos tabus, né? Que muitas vezes é colocado dentro dessa questão de dieta, dentro dessa questão da própria educação alimentar, né? Uma reeducação alimentar. Uhum. Mas eu queria agora, Tainá, assim, que você se visse lá, imagina a Tainá de 16 anos, um pouquinho antes, porque com 16 anos veio a virada, né? E o que você falaria para ela, se você tivesse a oportunidade de dar um recado para a Tainá lá dos 16 que estava, né, que tinha que eliminar 36 quilos, 36, certo? Então eu queria que você se referisse agora a uma mulher que está nos assistindo, que tem vontade de perder peso, quer realmente, né? Mas muitas vezes está ali desmotivada, acha impossível, ou, né, vê um processo muito longo. O que você diria para essa mulher? Comece pelo seu porquê. Por que você quer emagrecer, né? A maioria das vezes a gente se perde no processo porque não tem um porquê. Na época, o meu porquê eu queria emagrecer para me enquadrar no ambiente que eu vivia, né? Então, eu tava no ensino médio, todas as meninas eram lindas, magras. Eu queria me encaixar naquele perfil, né? Hoje, eu sei que o meu emagrecimento não é só isso, né? Meu emagrecimento me trouxe saúde, me trouxe disposição, me trouxe autoestima, né? Então, eu quero, assim, essa é a chave de tudo. Se você não tem o seu porquê, você não vai se engajar no processo. Porque o processo, ele demora. O processo, ele é doloroso e o seu Sim. cérebro quer desistir o tempo O inteiro. tempo todo ele vai tentar te sabotar e negociar com É. você. Então, você quer emagrecer para ter mais Já saiba disso. saúde? Você quer emagrecer para ter mais saúde, para ficar melhor nas roupas, para ter mais autoestima, né? Para você brincar mais com seu filho, para você não ficar cansada, né? Não, e isso que você falou da disposição para cuidar dos filhos faz todo sentido, porque uma das coisas que eu mais assim senti mesmo foi essa falta de disposição, porque eu estava com um recém-nascido, tinha que dar atenção para meus outros filhos, e eu muitas vezes me sentia muito cansada com tarefas extremamente simples. Mas cansada mesmo, indisposta, cansada e até mesmo de mau humor, muitas vezes, irritada, porque eu não estava feliz comigo mesma. A obesidade é a porta de entrada para a depressão, né? Porque a obesidade era uma doença inflamatória. Então, ela acaba inflamando seus neurotransmissores, neurônios também. Então, provavelmente, a pessoa ela entra num processo de depressão através da obesidade. Ela não se sente bem, ela já não tem a autoestima boa. Então, e os neurotransmissores dela estão todos inflamados. Então, imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa. Então, assim, o ideal é você querer começar. E assim, se você sentir... Começar, né? É Você falou começar. tudo. E aí, a foto. Talvez a foto seja o gatilho para começar. Eu também tinha uma foto, que eu ficava olhando a minha foto e falava assim, gente, como é que eu tava desse tamanho e eu não via? Olha como é que eu tô agora. Como é que eu vou estar daqui 3 meses, né? Eu começava a me compensar pelo processo. Então, às vezes, tira uma foto...
atrás da foto, coloca lá, eu quero emagrecer para melhorar minha autoestima, eu quero emagrecer para me sentir bem nas minhas roupas, para me sentir mais confortável com meu marido, né? Eu tenho mulheres que eu atendo que, assim, a vida sexual dela acaba porque ela tem vergonha de ficar pelada na frente do marido. Então, assim, aí acaba afetando até o casamento. E isso aconteceu comigo, porque durante esse período eu não queria de forma alguma que o Bruno me visse no banho ou às vezes trocando de roupa, justamente por conta dessa insegurança. Então, aonde você falou, começa realmente a afetar o casamento nesse sentido, porque a gente não tá bem, né? O que tudo eu falo. Uma coisa é você estar bem, né? Porque assim, se você está bem, se você tá satisfeita, se você está tranquila em relação ao seu corpo, ótimo. Mas quando você não está bem, seja os dois extremos, nós estamos falando aqui da obesidade, mas também tem a anorexia, né? Os dois extremos. Mas isso afeta, com certeza, a vida do casal. Afeta todos os pilares, né? É Sim. energia com o marido, aí começa a brigar com o marido, já desconta Sim. na criança, Sim. né? É um ciclo. Aí já não tá bem em casa, chega no trabalho, também não tá satisfeita no trabalho, chega em casa, desconta na comida, né? É um ciclo. A gente vive num ciclo. Então, assim, o ideal é começa pelo seu porquê. Por que você Sim. quer isso? E lista tudo, né? Você Sim. vê, eu já dei N motivos aqui para favorecer o emagrecimento. E aí, além do porquê, você precisa ter traçado como você vai fazer isso. Porque o querer sem um planejamento não vai sair do mental, né? Sim. Senão não vai virar uma ação. Então, coloca o passo a passo. Quanto eu vou emagrecer por semana? 800 gramas? Ótimo. O que eu preciso fazer para perder 800 gramas? Então, eu preciso fazer minhas marmitas, eu preciso tomar alguns suplementos, eu preciso fazer atividade física. Eu não tenho dinheiro agora para ir numa nutricionista. O que eu faço, né? Já vou começar a diminuir o que eu posso diminuir. Então, vou tirar o doce, eu vou tirar o refrigerante. Começa tirando os excessos, Começa né? tirando o excesso. O que você tirar de doce, de açúcar, de refrigerante, você inclui de verdura. Pra te dar mais saciedade, né? Eu não posso comprar um polivitamínico que vai me ajudar. Eu vou comer mais verdura. Eu vou comer mais salada. Troca o doce. Igual no meu caso, eu fazia muito isso. Eu peguei uma fruta que eu gosto bastante, com abacaxi. Então, quando eu estava com muita vontade de comer doce, eu pegava o abacaxi, colocava ali numa frigideira mesmo, e meio que tostava o abacaxi, jogava um pouquinho de canela, para tirar a vontade de comer doce. Uma espécie de sobremesa mesmo. E meu era banana com canela no micro-ondas. E tudo isso que nós estamos falando aqui não são itens caros, né? Dá para realmente a mulher começar a fazer e depois isso dentro de um processo. Quando ela puder, ela buscar a ajuda de um profissional. Sim. É ótimo, mas não é desculpa para você não começar. Não vou começar, como você falou, porque eu não tenho dinheiro agora para pagar uma nutricionista. Eu não tenho dinheiro para ir numa consulta com a Tainá. Mas você pode começar, como você falou, por eliminando pontos simples, que não trazem grandes mudanças, nada também de ficar sem comer o dia inteiro. Não, pelo amor de Deus, que senão aí você vai ferrar com o metabolismo todo, né? Assim, se você entra em privação, o seu organismo, ele vai, a gente chama isso processo de hibernação, né? O que o urso faz? Ele come, e aí depois ele vai passar por um momento de privação e ele começa a estocar essa gordura toda. A gente faz a mesma coisa. Então, se você ficar sem comer o dia inteiro, provavelmente você vai entrar num processo de hibernação. E aí, a próxima vez que você for se alimentar, seu organismo vai extrair tudo aquilo como gordura. É trágico, mas acontece, né? Então, o ideal é fazer trocas inteligentes mesmo. Se eu não tenho condição de ir numa nutricionista, começa pelo básico. Começa incluindo, nem vou falar para você restringir, mas começa incluindo mais frutas, verduras, legumes na alimentação, né? Salada para promover saciedade. Sim. Exclui, de fato, que você sabe que faz mal, que é o industrializado. Tem coisas que a gente não precisa ir na nutricionista para saber que é errado. Né? Exato. O refrigerante, o miojo, o fast food, o chocolate, vai diminuindo aos poucos os industrializados. Sim. E aumentando a quantidade de comida de verdade, né? Nós somos programados para ter a modulação da saciedade de acordo com os nossos hábitos de vida.
Então, se eu estou habituado a comer muito, eu perco a minha sinalização de saciedade. Porque, infelizmente, nós temos um código genético de 2 milhões de anos atrás, onde a gente passava de fato fome. Então, meu organismo, ele acostuma a comer uma grande quantidade, né? Para ele estocar isso e se proteger através da gordura. Então, quanto mais eu estou condicionada a comer muito, mais eu vou comer. Mais eu vou ter apetite. Então, nesse primeiro momento, você tem que ter muito alinhado seus porquês. E, é igual eu falei, não tira toda a alimentação. Inclua mais frutas, verduras e legumes para promover mais saciedade. E vai tirando os industrializados. Às vezes você vai, até quando eu atendo um paciente, ele fala para mim, nossa, mas eu tô comendo muito mais do que eu comia. Eu falo, mas agora você está comendo de forma saudável. Da forma Eu certa. tô enganando o seu metabolismo. Ele acha o tempo inteiro que ele não tá passando por um momento de privação. Ele acha que ele tá comendo muito. E aí, por isso, ele vai começar a gastar mais. Porque ele tá comendo, de fato, alimentos nutritivos. Ele não tá comendo porcaria industrializada, né? Então, aí ele começa a responder gastando mais energia. Então, não é a comida que engorda, né? É os excessos, é os industrializados. E assim vai. Exatamente. Bom, gente, eu não sei se vocês conseguem compreender a riqueza desse episódio, porque, assim, aqui na minha frente está uma das mais renomadas nutricionistas de Goiás, assim, isso falando de longe mesmo. Ela nas redes sociais dela, ela desenvolve ali um trabalho muito bom, ela passa dicas do dia a dia, claro, dentro do que, até mesmo da sua própria rotina, né? Eu Sim. vejo muito isso, você coloca muito a sua realidade. Então, nós vamos colocar aqui embaixo depois o Instagram da Tainá. Vai lá, segue ela, confere. E uma das coisas que, complementando, se eu posso complementar o que ela disse aqui, que já foi, assim, de muito, muito valioso, sempre se parabenize com o seu resultado. Sim. Sabe? Não fique, igual eu disse, assim, não fique... Se você, por exemplo, foram 300 gramas dentro do processo, se parabenize por isso. Fique feliz, comemore. Comemore as pequenas conquistas. Não fique só esperando... Nossa, eu vou aqui, só vou comemorar quando realmente eu emagrecer 30 quilos. Não. Se parabenize por hoje quando você chegar no fim do dia, fala, nossa, hoje eu consegui ter uma alimentação mais correta, eu consegui fazer uma caminhada e se cobre menos nesse sentido, né? Nesse processo, porque eu posso dizer na pele, assim, como a Tainá falou, é um processo que ele é doloroso, eu sei disso, ele é difícil, nós sabemos disso. E se você fizer isso com você, você vai tornar ele ainda mais difícil. Sim. Então, tenha isso em mente, comemorar as pequenas conquistas, viva um dia de cada vez, o hoje. E uma das coisas que eu colocava para mim, eu estou no controle. Eu me recusava a ter que admitir que a comida me controlava. Eu falava, não pode ser assim. É eu que tenho que controlar a comida e não a comida que tem que me controlar. Então, eu estou no controle. Então, sempre coloque isso na sua mente. Eu estou no controle, eu posso, eu vou conseguir e passe a blindar a sua mente, como ela falou aqui. Passe a blindar a sua mente e a se imaginar no final do processo. Né? Se for necessário, resgate a foto. Resgate a foto. Olhe para onde você estava. Que nós temos esse hábito, muitas vezes até mesmo na nossa evolução, seja ela profissional, seja em qualquer área da nossa vida. A gente, muitas vezes, você acha que você não tá caminhando. Imagina, minha vida não está andando, parece que as coisas não estão acontecendo. Só que a gente se esquece do ponto de partida. Então, sempre que possível, volte para o ponto de partida, que você vai ver que as 500 gramas que você eliminou hoje, as 600 de amanhã, as 300, quando somado no fim do mês, quando somado a um processo de 6 meses, você vai ver que vai valer muito a pena e que o resultado foi muito grande. A motivação tem que vir do próprio processo. Do próprio processo. Do próprio processo. Então, assim... E é isso. Sensacional. Finalizamos da melhor forma possível. Muito obrigada, obrigada. Compartilhe esse vídeo, envie esse episódio para quem você acha que precisa, para quem você acha que está aí precisando ouvir os conselhos da Tainá. Nós tratamos aqui, a gente sempre tenta trazer, né, uma história de inspiração. A Tainá, além de ter trazido dicas profissionais, ela tem a própria história dela, mostrando que é possível reverter um quadro, é possível sim você ter uma mudança, né, dentro daquilo que você planeja. E muito obrigada.
Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!